muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra aí os nossos episódios mais recentes para você assistir quantas vezes quiser, compartilhar nas suas redes sociais e falando nelas, você encontra aqui embaixo já os links para acompanhar as nossas atualizações no Facebook, no Twitter, mandar mensagens com sugestões para a gente no WhatsApp e também ver as nossas playlists lá no YouTube. Bom, e chega um momento na vida de todo pai e de toda mãe, quando o filho ou a filha volta da escola e diz que está namorando. Pois é, dependendo da idade da criança, muitos pais ficam constrangidos em conversar sobre o assunto, outros preferem minimizar o problema e alguns até desencorajam o filho, falando que namoro não é coisa de criança. Esse tema é muito delicado porque, de um lado, existe o receio do desenvolvimento precoce da sexualidade e, por outro, se a questão for mal administrada, pode até criar traumas e vir a ter repercussões ao longo de toda a vida afetiva e sexual dos filhos. Então é sobre esse assunto que a gente conversa no programa de hoje. Recebemos aqui no estúdio, ao meu lado está Camila Miranda, que é psicóloga e criadora do grupo de mães e gestantes Roda de Mães. E também conosco está a psicóloga Emira Fonseca. Bom, e logo mais você em casa também vai acompanhar nosso bate-papo com a Michele Occhiusi, que é jornalista e editora do site Mães Amigas. Então, como sempre, fique ligado no Conexão Futura. Bem-vindo às duas, obrigado pela presença. Quero começar ouvindo a Camila, que está aqui do meu lado, que é mãe de uma menina. Eu já sei que já houve essa história de namoro por lá. Como é que foi, Camila, quando você recebeu essa notícia de namorinho ou de flertes aí com a sua filha? Com quantos anos ela tem? Ela tem 9 agora, mas isso aconteceu quando ela devia ter uns 6 para 7. A primeira vez eu levei um susto. Como assim? Chegou da escola radiante, muito namorando, com cartinhas e declarações de amor. E é surpreendente, assim, não tem mãe que não se sinta ansiosa e preocupada com as repercussões disso e como administrar, gerenciar essa situação, porque é delicado mesmo. As mães, como você falou muito bem, têm um medo, um receio do desenvolvimento precoce, principalmente as mães de menina têm maior receio em relação a isso, o desenvolvimento da sexualidade precoce, e também tem essa consciência, né, que é muito sabido, que a gente precisa gerenciar bem essas relações desde o comecinho, para que uma vida afetiva sexual lá na frente se desenvolva de uma forma tranquila. Então foi um dia, abri a porta, um amiguinho veio brincar e tinha uma rosa vermelha na mão. E eu, mãe, PhD em psicologia, coordenadora da Roda de Mães. Chega na hora. 20 anos de experiência clínica, né? Ai, fiquei sem ar. Mas é importante a gente pensar assim, em duas palavrinhas que eu acho. Primeiro, que o significado do namoro para a criança, do ponto de vista infantil, é muito diferente da nossa concepção de adulto do namoro. E a outra questão é uma palavrinha da precocidade. O que é é precoce? Precoce é quando é um padrão de comportamento adulto, então nosso entendimento de namoro, e a criança imitar e reproduzir isso de uma forma literal. Realmente isso é preocupante e traria ansiedade para qualquer um, porque é muito inapropriado. São comportamentos inapropriados que não fazem parte da natureza e da faixa etária. Agora, voltando lá atrás, vocês lembram se tiveram algum namoro na infância também? Camila? Imagina, eu super comportada, quietíssima. Eu também. E Mira, não lembra de algum namoro? Não tive não namoro teve. na minha infância, não. Bom, mas essa questão da reação que a Camila relatou aqui pra gente, dependendo da reação do pai ou da mãe, isso pode criar um impacto aí que a criança vai ficar marcada para sempre, né? Então, se preparar para esse momento é importante, né, Mira? Sim, com certeza, né? O que a Camila estava falando, essa reação assustada, né? Mesmo ela, psicóloga, teve essa reação. É muito comum nos pais das crianças, né? E dependendo da idade, a gente tem que levar em consideração isso mesmo. Namoro para criança não é o namoro do adulto, né? Às vezes é aquela criança, aquele amiguinho que ela gosta de brincar mais, né? E como ela ouve os adultos falando sobre namoro, ela entende então que aquilo, né, aquela criança entende que aquele amiguinho ou aquela amiguinha é o namorado. E por isso que criança, quando é muito pequenininha, troca de namorado o tempo inteiro. Porque não é o namoro que a gente está pensando, não tem essa relação afetiva de amor. Mas a pessoa com quem ela tem uma relação mais próxima. Isso, um carinho especial, né, com um amiguinho ou com uma amiguinha que tem um carinho especial. Por isso que pode ser, hoje eu namoro a fulana, amanhã eu namoro a Beltrana, estou namorando as duas ao mesmo tempo. Porque, na verdade, é a criança com quem ele está brincando mais ao mesmo tempo.
né? Ou às vezes a criança que vem no transporte junto, né? Acontece isso. E aí eles sempre sentam do lado um do outro no transporte e aí viram os namoradinhos, né? E muitas vezes são os adultos que às vezes usam esse nome, né? Que acabam muitas incentivando. vezes a criança pode nem falar, mas e aí alguém fala, né? Ou o tio da van, ou o pai de outro amiguinho, e o pai descobre que a criança está namorando. Isso também pode ser, né, uma questão quando fica recebendo a notícia, né? Sim, mas eu acho que também o que acontece, como a Emira estava falando, tem uma questão de uma afinidade, a criança se identifica mais com alguém especial e elege aquela pessoa. A criança é muito observadora, é muito curiosa e ela aprende através de imitações, brincadeiras, jogos corporais. Então a gente brincava quando era criança de ser mais velho. A gente brincava de não, porque agora eu sou o pai, agora eu sou a mãe. E essas brincadeiras são saudáveis. A questão que a gente tem que estar atenta é de quão apropriado esse comportamento ou essa amizade, independente do nome que receba. É para a criança e para aquela faixa etária. Eu não acho bacana ficar encorajando e ficar incentivando de uma forma desmedida. Eu acho que também reprimir não é uma saída legal. Eu sou a favor do diálogo bem informado. Porque muitas vezes o pai ou a mãe até pode ter uma conversa bacana e tal, tranquila com a criança em relação a isso, mas vem um tio, uma tia e sempre, e um namorado e a namorada, com a criança que, enfim, está lá na creche ou está recém entrando na escola. Então pode vir de fora também esse estímulo, essa pressão, de certa forma. Desculpa, muito dos meios de comunicação. A gente também tem uma responsabilidade em relação ao que a gente informa para essa criança. É muito comum as crianças assistirem novela. Então elas veem histórias de traição, histórias de, sabe, uma sexualidade. E a gente sabe que a classificação indicativa das novelas normalmente é acima de 12 anos. Ou seja, se os pais deixam a criança assistir a novela, também tem que assumir um pouco essa responsabilidade. Mas os próprios desenhos também, né? Hoje em dia tem algum teor, né? Dependendo da faixa etária do desenho. Tem já os desenhos tem já para adolescentes. Exatamente, que aí fica até um pouco mais difícil de bloquear, né, o acesso à criança. E o ideal é manter o diálogo aberto mesmo e talvez mudar um pouco a palavra, né? Assim, que os pais, na hora que a criança começar, namoradinho, vocês gostam de brincar juntos, né? Trazer isso para um vocabulário do que a criança faz, porque é isso, né? O namoro da criança é uma brincadeira, é um amiguinho, é um amiguinho. E aí, quando o pai ou a mãe, né, traz esse vocabulário e começa a marcar isso com a criança, né, você vai conseguindo mostrar que não é um namoro adulto, né? Porque, como a própria Camila falou, a criança brinca de papai e mamãe, né? Imita os pais. E aí os pais geralmente dizem o quê? Estamos namorando para a criança. E ela começa a ter esse vocabulário. E trazer isso para o vocabulário mais da criança. Vocês estão brincando, o seu coleguinha. Né? Aqui, concordo com a Camila, não é nem repudiar, porque quando você cria um grande problema, a criança fica querendo entender, por que tem um problema? E pode até atiçar, né? Aguçar a curiosidade. Exato. Como se vocês namoram e eu não posso. Exatamente. E por que isso é proibido? Que vira mais interessante, é legal, né? O que é proibido é bom, né? A gente está sempre querendo. E também não pode permitir completamente incentivar, porque aí você pode, como a própria Camila falou, chamar isso mais cedo, né? Ter uma coisa mais precoce. E a criança não está nem emocionalmente preparada para essa responsabilidade. Então a gente ouve assim, ele me traiu com fulana. Nossa, ele não sabe nem o que é esse peso, nem o que é isso. Mas porque vê e às vezes está exposta a programas que não sejam apropriados, internaliza aquilo e repete sem nem digerir, sem nem processar, porque não tem recursos emocionais para isso. Exatamente. Então a gente tem que ter cuidado o que a gente expõe, o que a gente está incentivando ali, né? Legal. Deixa eu chamar também agora para nossa conversa a Michele Occhiusi, que é jornalista, editora do site Mães Amigas. Michele, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Olá, tudo bem, Cristiano? Olá, Camila. Olá, Emira. Boa tarde para todos. Bom, eu sei que você é mãe do Hector, de 5 anos, e a gente sabe, né, que as crianças têm a curiosidade aqui sobre o namoro, como a gente já falou, sobre o beijo na boca. Como é que você lidou quando isso aconteceu com você e seu filho? Olha, eu estou ouvindo elas falarem aí, meu coração está acelerado. Então, Hector, aqui em casa eu sempre achei que namoro envolve beijo na boca e amizade envolve abraço e as outras coisas que uma amizade envolve. Para mim, esse é o significado da palavra namoro e esse é o significado da palavra amizade. E eu sempre tentei tratar com o Hector dessa forma. Quando ele conta pra mim, mãe, meu amiguinho tá namorando a fulaninha. Eu sento com ele e digo, ele não tá namorando meu filho, ele só é muito amigo dela. Porque
de uma maneira resumida, dentro da nossa vida adulta, e foi o que as psicólogas estavam falando, o namorar envolve o beijar, né? E eu acredito, como mãe, que o beijar não deve acontecer na boca, pelo menos, entre crianças, né? E aí, aqui em casa, eu sempre tento fazer dessa forma. Uma vez o Hector virou para mim e contou que... A professora, na verdade, me contou que ele tinha beijado um amiguinho na boca, atrás da porta. E, enfim, isso não era um namoro, era um beijo na boca, né? De um amiguinho. E aí isso veio para mim de uma maneira, pensando exclusivamente, independente do sexo que ele beijou o amiguinho, se é um menino ou uma menina, ele fez algo que não está apropriado para a idade dele. E daí eu sentei com ele e falei, filho, a gente não beija os nossos amigos na boca. Beijo na boca a gente só beija quando é namorado. E namorar você vai fazer quando você tiver adulto. Enquanto você for criança, você só vai ter amigos. E isso também é muito complicado, assim, como mãe eu falo, porque eu também não quero que ele entenda que beijar é muito ruim, porque beijar é uma delícia, né? E eu não quero que no futuro ele deixe de beijar, então é realmente bem delicado para nós. Sem dúvida, essa questão de como tratar, eu quero voltar aqui para o estúdio, já volto a chamar você, Michele, do beijo, né? Tratar com a criança isso, como bem disse a Michele, dependendo da forma como você abordar, ou ver a professora contar, aconteceu um episódio assim, se você chegar na criança de uma forma muito agressiva, ou tolhindo essa vontade dela também, dizendo que é uma coisa ruim, pode ficar esse registro e criar um trauma aí para o resto da vida. E as relações afetivas dela, até a vida adulta, vão ser afetadas por isso. Sim, até porque é na infância que a gente está construindo a nossa visão da gente e do mundo, né? Então, se é algo tão comum que é o beijo passa a ser tolhido de uma forma muito brusca, pode ter impactos futuros. Agora, concordo de não incentivar o beijo infantil. Às vezes a criança beija e os adultos próximos batem palma, acham muito fofinho e acabam incentivando esse beijinho na boca, né? Um selinho só, não chega a ser um beijo de língua como nós adultos. Mas esse incentivo já é inadequado, porque a criança percebe que ela pode fazer. Se todo mundo riu, se todo mundo bateu palma, é porque tá legal, né? Ela pode repetir. E aí a gente está antecipando-se em algo que não era para ser antecipado. Esse namoro infantil tem que ser caracterizado por falta de beijo e não pode ter, né? Tem que ser algo mesmo só na amizade, né? Mesmo a criança usando esse nome, não pode se confundir com o namoro do adulto. Como é que você vê essa questão do beijo, Camila? Eu acho que é até complicado, expandindo um pouquinho o que a Mira falou, eu acho que tem até pais e mães que beijam um bebê, criança na boca. Isso é outro assunto polêmico, Isso é um né? outro assunto polêmico, porque se eu posso com você, por que eu não posso com ela? Então, eu acho que cria também uma referência de carinho e de contato, numa intimidade que eu acho que a criança também não está pronta. Eu sou super a favor da manifestação de carinho do casal na frente da criança, mas também aí até certo ponto, né? Não precisa daquela pegação que a criança, que vai ser um estímulo maior, a criança não vai conseguir nem saber o que fazer em relação àquilo, porque para a criança, se vocês podem, por que eu não posso nem brincar de fazer isso? Porque é brincar de fazer, não é o fazer, né? Para elas isso é muito claro, para a gente adulto, a gente fica muito concreto, não, se está fazendo com malícia, calma, eu acho que aí a gente tem que segurar um pouco na sociedade para também não contaminar com o que é nosso, uma coisa que é inocente e que é de brincadeira. Eu sou a favor, sim, da gente ter esse diálogo informado, da gente conversar sobre o corpo, conversar sobre as diferenças do corpo, conversar sobre a sexualidade de uma forma apropriada. Menino é diferente de menina, sim, e faz xixi em pé, um outro faz xixi sentado, e vai explicando de uma forma muito tranquila. Sem Mas também de acordo com as dúvidas da criança, também sem trazer muita informação que ela não vai conseguir absorver. Perfeito. Né? É sempre assim, a criança traz a pergunta e você responde. Você não vai dando e incentivando ou plantando sementinhas ali que não está na hora. Quando a gente é pai e mãe, se a gente observar as crianças, a gente conhece elas tanto, que a gente sabe quando alguma coisa não está legal, quando elas estão mais preocupadas, quando elas estão mais ansiosas, com medo, ou quando viveram uma experiência que não conseguiram muito processar e estão ainda muito impactadas com aquilo. Então,
está atento, está observando, está com esse diálogo aberto. Não importa se fez besteira, vamos conversar sobre isso também. Depois a gente resolve como a gente vai lidar com isso. Isso é importante também deixar esse caminho aberto da conversa sobre todos os assuntos, né? Para não criar barreiras ou impedimentos e a criança achar que não pode nem confiar no pai e na mãe para contar alguma coisa que fez supostamente de errado. Quero voltar a chamar a Michele, que conversa com a gente por telefone. Michele, essa questão do beijo do pai ou da mãe com a criança, você como mãe, como vê isso? Olha, eu como mãe separada ainda tenho um pouquinho mais de complicação, porque eu de fato tenho um namorado e não um marido, né? E o Hector convive com o meu namorado, convive com a namorada do papai, e já viu o papai e a mamãe namorando. Então, na cabecinha dele, o namoro é bem namoro mesmo. E aqui em casa, obviamente, eu beijo meu namorado na frente dele, nunca, óbvio, né, não aquele beijo cinematográfico, não precisa também, né? É um selinho, é um carinho, a gente tem muita demonstração de carinho, mas elas falaram dessa coisa de beijar o filho na boca, e isso me lembrou muito um conflito da própria infância dele, né? Porque minha irmã beija o filho na boca, o filho dela tem a mesma idade do meu filho, e em muitos momentos o meu filho queria beijar a minha boca, e nessa fase eu estava me separando do pai dele, então ele meio que, eu não entendi, até pergunto isso para as psicólogas aí, porque eu não entendi até a necessidade tão grande dele querer beijar a minha boca, e foi super complicado eu tentar administrar isso, porque daí ficou bem confuso na cabeça dele, na minha cabeça e em tudo, né, porque tinha alguém da família que fazia isso, então se o meu priminho pode fazer isso com a mãe dele, por que eu não posso fazer com você, né? Enfim, então é um assunto que a gente fica cheio de dúvidas aqui, eu tenho um monte de pergunta para fazer para ela. Então aproveitar aqui e já colocar essa aqui. Mira, você pode responder primeiramente? Sim, eu acho que é muito o que ela falou mesmo, né? Ela tinha um primo, ele tem um priminho que fazia isso com a tia dele, né? Então a criança, ela aprende muito por observação, mesmo que ela não fizesse, o primo fazia e ele via. E aí fica essa confusão, né? Se a mãe e filho fazem, podem, eu acho que eu também posso fazer, e a criança tenta fazer, né, com a mãe, ela vai tentar reproduzir aquilo. Nesse jogo de brincadeira, de ver que tem outros familiares que fazem, então ele também pode tentar fazer. Eu queria também responder um pouco mais a Michele. Eu acho que teve essa questão, Michele, dessa coincidência do momento da sua separação. E aí eu acho que ele, como filho muito querido, fica preocupado. Como é que minha mãe vai ficar sem um namorado, sem um marido? Será que eu posso me voluntariar e me candidatar a esse posto? Será que ela aceita o meu beijo? Será que a partir do meu beijo eu posso tapar um pouquinho essa falta, compensar um pouquinho essa falta, substituir um pouquinho a ausência do meu pai? Será que eu posso ser o homem da casa? Então eu acho que ele faz isso de uma forma muito carinhosa e muito inconsciente, mas eu acho que tem essa coincidência que atiça ainda mais a curiosidade dele e a vontade dele de tentar, né, suprir esse papel. E Michele, você disse que tinha mais dúvidas, aproveite então. Eu tenho, eu queria saber, nessa questão dele ter beijado o amiguinho atrás da porta, qual seria a melhor forma de conduzir isso? Eu sei que isso, já várias amigas passaram por isso, da criança beijar a criança do outro sexo, do mesmo sexo, porque em muitos momentos eu não queria deixar claro para ele, porque eu não sou contra homem beijar homem em hipótese nenhuma, mas eu sei que não faz sentido nenhum nesse momento eu falar disso com ele, é completamente surreal. Para mim a única coisa é não beija na boca, ponto. Né? Então, enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque eu lembro que eu fiquei muito aflita de achar a melhor forma de conduzir esse assunto. E, enfim, nunca mais aconteceu, mas eu só queria saber se a conduta que eu tive foi uma boa ideia ou se eu poderia ter feito de outra forma. E aí? Eu acho que foi uma boa conduta sim, Michele, fica calma. A gente fica nessa ansiedade enquanto mãe, eu te entendo muito bem, de tentar fazer o melhor sempre. Vamos trocar o ideal pelo que é possível, e eu acho que você foi perfeita, brilhante a sua resposta. Está muito cedo para qualquer coisa ainda, para qualquer tipo de conversa mais profunda. É uma experimentação, é uma brincadeira. Não dá um peso ou não tenta inferir qualquer tipo de consequência maior. Está muito cedo para qualquer coisa disso, é só uma experiência. Ele podia ter beijado à porta, ele beijou o amiguinho atrás da porta. E beijou atrás da porta porque já tinha alguma consciência de que estava fazendo alguma coisa que não era tão permitido assim. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado com as nossas, né, o que não é permitido, porque atiça. Então, vamos tentar
né? Falar sobre brincar, falar sobre ser amigos, falar sobre temas mais apropriados, sem nenhum tabu em relação a esse assunto. Se vier alguma pergunta sobre beijo, a gente responde. Porque aí, se a gente cria um tabu, acaba ocorrendo o problema que você falou. A criança vai ficar com problema de perguntar aos pais e vai procurar onde? Hoje em dia a gente sabe que é na internet, né? E aí, o que vai vir na internet de resposta? Né? Às vezes, uma simples palavra, você coloca beijo na internet, podem vir cenas muito pesadas para uma criança, que hoje em dia a gente sabe que crianças muito pequenas, de 5 anos, já têm acesso muito fácil à internet. Então, não criar esse tabu, não criar esse grande problema com essa criança. É levar na leveza mesmo, é explicar que não pode porque é criança. E aí, especificamente no seu caso, Michele, não tem problema de ter sido um menino, né? Podia ter sido uma menina. Foi a brincadeira do beijo que ele estava exercitando ali, a curiosidade. E o beijo na bochecha causaria tanto impacto quanto o beijo na boca ou não? Ou para criança isso não tem diferença? Depende de como é tratado, né? Tudo vai depender... O nosso caráter do beijo na boca pra gente, né, ou do beijo, né, por exemplo, no Brasil não é comum homens se beijarem na bochecha, em outros países é comum, né, por quê? Porque aqui a gente dá um valor diferente para esse beijo na bochecha. Então a criança ela vai começar a aprender isso com a gente, com o adulto. Então se a gente dá um peso muito grande pro beijo na bochecha, a criança vai aprender sobre isso. Se a gente leva na brincadeira ou num peso muito mais leve, a criança também vai lidar melhor com essa situação. Vai depender muito de como o adulto que está no entorno vai gerir essa situação com a criança. Beleza, deixa eu aproveitar aqui para a internet e mostrar 2 sites para você de casa, que o nosso tempo aqui já está voando, esse bate-papo aqui fluiu bastante. Vamos lá, primeiramente, mãesamigas.com.br, é o site que você encontra aqui várias informações desse grupo aí, que a Michele faz parte, né, Michele? Fala um pouquinho pra gente, então, sobre essas discussões. Também aparece muita dúvida sobre namoro infantil no site? Olha, aparece muita dúvida de tudo que você pode imaginar. É impressionante que depois, quando a gente vira mãe, a gente vira a chave da nossa vida e muitas questões aparecem que a gente nunca imaginou. O projeto Mães Amigas, ele é quase um segundo filho meu e da minha irmã, que começou há 4 anos atrás. E ele é um projeto que envolve tanto divulgação de conteúdo, como aparece aí no site para vocês, quanto encontros presenciais. Então, a gente tem chá parto toda quarta-feira, tem curso de gestante 4 vezes ao ano, tem happy hour todo mês, porque afinal mãe também merece ser mulher. A gente faz rodas de debate. Ele é um projeto que envolve muito mais do que informação e sim acolhimento, né? A mãe, quando ela vira mãe, ela sente muita culpa por tudo. Foi até engraçado, uma das psicólogas fala, calma, Michele, respira fundo, né? Porque isso realmente é um sentimento muito comum na maternidade, de medo de errar. E o projeto Mães Amigas vem como principal objetivo o respeito materno. Então, independente da escolha que a mãe faça na vida dela, ela faz o melhor que ela pode com as ferramentas que ela tem. E é isso que a gente trabalha dentro do projeto. Muito bacana. Então, site, mãesamigas.com.br. Também você pode, a partir daqui, curtir a página e acompanhar as atualizações na rede social também. Obrigado, Michele. Um abraço para você e até a próxima. Obrigada. Um abraço para todo mundo aí. Bom, aproveito e mostro para você de casa também o outro projeto, que é o rodademães.com, está aí na tela para você. Camila está aqui ao meu lado, representante do Roda de Mães. Também aqui são um grupo de mães e gestantes, aqui no Rio, mas também em outras cidades, aí trocando ideias sobre esse momento tão especial da vida das mulheres, né, Camila? É isso, só quem é mãe sabe o que é. E não é fácil, não tem nada na vida que te prepare para esse grande desafio. Muito bacana. Então aqui você acessa e também aqui atualizações na rede social do Roda de Mães. Bom, preciso já me despedir aqui então, Emira e Camila, muito obrigado pela presença sobre esse assunto tão delicado e tão importante. A gente espera ter contribuído para você de casa refletir um pouquinho mais sobre esse assunto, aí se preparar para esse momento, né, que vai acabar acontecendo para quem é pai ou mãe aí de criança pequena. Sempre acaba o momento aí do namoro, então pense bem e reflita sobre a sua postura frente à criança antes aí de ter uma reação que vai assustá-lo, tá certo? Então, obrigado às duas mais uma vez. Obrigado a você de casa pela companhia de sempre. Conexão vai ao ar de segunda a sexta aqui na tela do Futura. E qualquer hora do dia e da noite estamos lá no nosso site. Você encontra todos os episódios na íntegra em futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.